Alô, alô galera, beleza? Aqui é o João Gabriel, estamos de volta com mais uma aula rápida da Div Web Cursos. Nessa aula nós vamos aprender a desenvolver um sistema bem simples de envio de e-mail utilizando o Ajax e o PHP Mailer, né? Consecutivamente utilizaremos o PHP. Para quem não sabe, o Ajax ele é uma técnica de desenvolvimento para envios de requisições, ok? Para um arquivo, e como ele usa o jQuery para esse envio, então o envio da requisição se transforma em um envio instantâneo sem precisar atualizar a página, ok? Basta ter o jQuery que você já vai ter o Ajax. Então, para baixar o jQuery, basta acessar o site jQuery.com, né, e clicar aqui no primeiro, sempre manter, uma dica básica é sempre manter o jQuery atualizado, baixa o que tiver ali, ok? Aí você clicar na primeira opção, ele comprimido, né, ele vai abrir uma página dessa, basta salvá-la, ok? Eu vou salvar aqui, eu criei um diretório no meu computador, apt, né, eu estou utilizando o Ubuntu para gravar essa videoaula. Eu criei uma pasta chamada videoaulas e o envio de e-mail Ajax. Aqui eu já tenho arquivo do PHP Mailer que eu vou explicar para vocês mais tarde. Eu vou renomear somente jQuery.min.js, salvar. Outra coisa que eu vou precisar é o PHP Mailer. Eu tenho aqui, vou disponibilizar o link aí na descrição do vídeo. E basta vir aqui, dar um clone, né, download zip, ele baixa o arquivo e você extrai na pasta. Você vai receber, deixa eu abrir aqui a pasta de vídeos, você vai ter esse arquivo aqui, tá ok? Baixei meu jQuery e o meu PHP Mailer é o que eu preciso por agora. Eu estou utilizando o Champ para fazer o meu ambiente PHP, tá ok? E eu vou acessar pela URL aqui, né, meu localhost, e vou vir, deixa eu atualizar que eu acho que não apareceu, agora sim, videoaulas, envio de e-mail Ajax, não vai ter nada que nós queremos usar ainda. Ok, primeira coisa que nós vamos fazer, eu tenho aqui um arquivo de base, né, tem uma função pronta de envio que utiliza o PHP Mailer para isso, e tem aqui um base do Ajax para a gente trabalhar em cima deles. Primeira coisa que eu vou abrir, né, aqui na minha pasta do envio de e-mail, eu criei um arquivo index.html e um arquivo enviaemail.php. Sinta-se à vontade para colocar o nome que quiser do arquivo. Lembre-se que em alguns lugares a gente vai setar esses arquivos, você só vai ter que setar o nome do arquivo que você colocar. Esse base é o nosso arquivo de base lá que eu acabei de mostrar. Eu tenho eles aqui carregado na lateral do meu Sublime Text. Eu vou abrir o index.html e para quem tem o Sublime Text, se você colocar uma interrogação e apertar a tecla Tab, ele constrói um corpo, né, de um documento HTML já por inteiro. Eu vou colocar no título envio, né, colocar vídeo aula sistema de envio de e-mail, ok. No body do meu documento eu vou fazer um formulário simples, nada muito complexo, né, porque nós estamos visando aqui somente a utilização do Ajax para enviar o e-mail, né, e basicamente algumas coisinhas que a gente vai usar. Após a minha tag body, aqui eu vou criar uma tag script, certo? Dentro do script eu vou chamar o jQuery.min.js, lembrando que aqui eu não vou visar ensinar ninguém a programar, né? Pode futuramente ensinar HTML e CSS para vocês, mas por agora é só para quem já sabe mesmo, para saber fazer um formulário de envio de e-mail utilizando o Ajax. A minha visão aqui nesse vídeo é somente Ajax, né? Só para reforçar. Vamos lá criar um formulário simples, um form, né? Vou criar só uma div, só para dizer, colocar uma classe aqui, formulário, certo? Criar um form action desse form vai ser feita pelo Ajax, não vai ser feita por aqui. Deixa eu fazer uma action bacana, diferenciada, utilizando o Ajax. E nós vamos criar 3 campos.
Não, 2 campos apenas. Então eu vou colocar aqui o input, dar um BR, outro input, dar um BR e um text area. Ok, certo? Se eu recarregar minha página, eu vou ter aqui 2 inputs e um text area. Vamos dar uma melhoradinha neles, só para dizer, né? O primeiro input, eu vou dar um name, né? Vou dar um name. Um name de, vamos lá, nome, certo? Name, assunto e um name de mensagem que a pessoa vai querer enviar para mim, certo? Não vou criar label, eu vou criar um placeholder, ok? Escreva seu nome. Insira seu nome, placeholder, insira um assunto, um placeholder aqui também, digite uma mensagem, uma coisa bem simples, bem básica, bem rápida. Vou colocar aqui um H2, formulário de envio de e-mail. Formulário de envio de e-mail, ok. Eu vou colocar aqui um style simples e no minha classe formulário eu vou dar um display block. Não, melhorando, no minha classe formulário, nos meus inputs, eu vou dar um width neles de 30%, para todos os inputs ficar com o mesmo tamanho, né? 30 tá muito, vou colocar 25, e da mesma 20, e da mesma forma no text area, ponto formulário, text area, ok, beleza, criou um tamanho ok. E eu vou dar uma margem bottom de 10 pixels para ter uma separação entre um e outro. Ok, bem simples, rápido e prático. Faltou nós criarmos um botão. Criar um botão. Para criar um botão é só clicar no input do tipo submit. Ele já me gera um botão, certo? Eu vou colocar esse botão. Na verdade eu vou colocar diferente. Eu vou criar um button, certo? Que é melhor. Prefiro um button enviar e-mail, certo? Tá, faltou mais um campo aqui, campo de e-mail. Insira seu e-mail, certo? Tá, ok. No enviar e-mail ele ficou um pouquinho mais para baixo. Eu vou colocar assim. Assim. Eu não coloquei o BR aqui. Beleza. Coloco para baixo. E vou colocar botão. Como só tem aqui, ele não tem importância. Beleza. Um formulário básico aqui. Bem, quando enviar e-mail, ele veja que ele já tem uma ação aqui sozinho, certo? Esse formulário, ele não vai ser um formulário, na verdade. Eu vou até tirar isso aqui, que os dados vão ser recuperados diretamente pelo Ajax, certo? Pelo Ajax utilizando jQuery também. Então, se eu enviar aqui, ele não vai enviar nada. Ele vai ser recuperado pelo Ajax. Certo, o que vamos fazer agora? O próximo passo é criar uma TypeScript aqui, certo? Abaixo da minha chamada de jQuery. E aqui que começa a bagunça. Como é que a gente vai fazer para mandar uma requisição para o nosso arquivo envia.php? O que basicamente o Ajax vai fazer? O Ajax ele vai, com o jQuery, quando clicar, a gente vai fazer um efeito de quando clicar, né, uma função de, ao clicar no envia e-mail, ele recuperar os dados que foi escrito, né? Primeiro ele trata se realmente foi escrito, se não foi escrito ele dá um aviso, dá um alert, e depois, se tudo estiver ok, né, se não tiver nenhum erro, ele manda uma requisição para o envio e-mail. Que requisição é essa? Ele vai mandar todos os dados para cá, certo? Para o envio e-mail, e o envio e-mail ele vai recuperar esses dados e daí fazer o envio do e-mail através do PHP Mailer.
certo? Não tem nenhum código aqui, mas nós vamos testar essa requisição por enquanto sem os códigos, para depois inserir o código do PHPMailer. E eu não posso enviar e-mail no meu localhost, então eu vou hospedar esse arquivo, certo? Para testar o envio do e-mail. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é chamar uma função de abertura do jQuery. É muito simples. Você colocar um scifrão, abre e fecha parênteses, escreve function, abre e fecha parênteses de novo, após esse parênteses que você colocar, abre e fecha chaves. Pronto. A partir daqui, todo o código que eu digitar pode ser JavaScript ou jQuery, tá ok? Que é a mesma coisa que JavaScript, só que um código melhorado, né? Melhorado não, mais simplificado, vamos dizer. Vamos fazer um teste, vamos dar somente um alert, né? Primeira coisa a gente vai ver se está funcionando. Então, alert. Ok. Se ele aparecer esse alert, o JavaScript está funcionando. Beleza. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai dar um nome para esse botão. Vamos dar um ID para ele, um ID de envia e-mail. Envia e-mail. Ok? Então, nós vamos ativar uma função ao clicar no envia e-mail. Que função vai ser essa? A gente vai definir que ao clicar no envia e-mail, ele vai testar se nome, assunto, e-mail e mensagem estão digitados, se não há nenhum campo vazio. O que a gente vai fazer? Primeira coisa é criar essa função. Como é que a gente cria essa função? É bem simples, a gente vai colocar um scifrão, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. Nessas aspas a gente vai identificar o que, né, qual o objeto do DOM, né, que é do nosso HTML, que vai ser aplicado o efeito, né. O jeito de setar isso é básico, é igual funciona no CSS. Se você quer setar um arquivo que é uma classe, você coloca um ponto, o nome do arquivo que está com a classe, da tag que está com a classe. Por exemplo, se eu quero um ID é uma hashtag. Para quem já mexe com CSS, sabe que se a gente colocar uma hashtag, a gente está identificando que é um ID. Então, hashtag jogo da velha, não sei como chamam isso, né? Eu chamo de hashtag. Então, hashtag envia e-mail que eu acabei de criar, certo? E eu já identifiquei que é nessa tag, né? Na tag com esse ID que eu vou aplicar o efeito. Que efeito é esse? Depois do meu parênteses, eu coloco um ponto. E assim eu digito o nome do efeito. Que efeito eu vou fazer? Que efeito que vai ser ocorrido que ele vai capturar? É o efeito de clique. Então eu digito clique, né? O meu Sublime me ajuda, é porque eu tenho um plugin instalado, mas de vocês provavelmente não vai. Então você vai escrever clique, abrir e fechar parênteses, escrever function, abrir e fechar parênteses de novo, após os parênteses, abrir e fechar chaves, tá? É opcional esse ponto e vírgula, mas eu prefiro colocar para não dar problema, ok? E aqui dentro vai ser o efeito, né? A função que vai ser rodada após clicar. Vamos dar um alert. Clicou, certo? Então, quando eu clicar no botão, ele vai ter que dar um alert de clique, certo? Deu um alert de clique, nós acabamos de testar aqui. Beleza. Primeira coisa, a gente vai testar campo por campo. Como é que a gente vai capturar o campo input do name e nome? É muito simples. Mesma coisa que a gente fez com o ID do envia e-mail, a gente vai fazer cifrão, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, a gente vai digitar input, né, como é a mesma coisa com o CSS, abre e fecha colchetes, tá, e dentro do colchetes o atributo que eu quero que esse input vai ter, entendeu? Se eu deixar assim, ele vai pegar todos os inputs. Então eu coloco o name, certo? E name, como eu usei aspas simples aqui, eu não posso usar aspas simples aqui, senão vai ser uma concatenação. Eu tenho que usar aspas duplas, tá ok? Então, name, nome. Veja aqui, tá escrito o nome maiúsculo. Então, eu quero pegar esse input. Então, quando eu clicar, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor. Eu pego val. Certo? Então, eu estou capturando o valor do input, digitado no input. Vamos ver como é que vai funcionar? Vamos dar um alert em volta do que foi capturado, certo? Então, ele vai procurar o input com name, nome, que é esse input aqui,
pegar o valor dele e vai me dar um alert. Vamos ver após eu clicar. Então, ele não me retornou nada porque eu não digitei nada. Deixa eu digitar aqui meu nome, João Gabriel de Moura Silva. Ele vai me retornar o meu nome. Então, quer dizer que está funcionando perfeitamente. Agora nós vamos começar a trastar. Vamos criar uma variável, né? Para poder guardar o valor que for pego aqui do nome. Então, eu vou criar uma variável. Para criar uma variável, você vai digitar var, espaço, o nome da variável. Então, eu vou criar uma variável chamada nome. E a variável chamada nome vai guardar o valor capturado do input nome. A mesma coisa eu vou fazer para todos os outros inputs. O assunto, vou digitar aqui assunto. Eu vou replicar para não ficar muito extenso, né? Para não demorar muito. E-mail. E o outro é uma mensagem, só que a mensagem é um text area. Então, um text area é a mesma coisa. Eu vou digitar text area aqui e o name é uma mensagem, ok? Então, eu tenho aqui todos os campos recuperados aqui. Vou só dar uma organizada, eu sou bem chato com indentação. Então, eu tenho aqui todos os campos recuperados. Para saber se está funcionando, vamos dar um alert em outro aqui. Vou dar um alert no mensagem, que é o nosso text area. Atualizando, digitando alguma coisa aqui na mensagem e retornou. Perfeito. Vamos apagar e agora a gente vai começar a testar. Testar, a gente vai usar nosso famoso if. Então, o if significa se, né? Então, se, ok? Se o nome, karma, só um minutinho. Se eu colocar uma exclamação e o nome, então isso quer dizer que se o nome, se a variável nome estiver vazia, sem nada, o que ele vai fazer? Ele vai dar um alert, ok? Que alert é esse? Vai colocar assim, digite seu nome. Digite um nome, porque às vezes não é nem seu. Não, seu nome. Digite seu nome, ok? E vai me retornar false. Por que ele vai retornar false? Para você entender como é que funciona o return false. O return false é para, por exemplo, eu tenho aqui o meu código, certo? Aí, após, eu quero que, se a variável nome estiver vazia, ele me deu o valor, ele me deu, um alert dizendo para mim digitar um nome, porém, o código daqui para baixo não pode rodar, porque senão ele vai enviar um e-mail mesmo ele te falando para digitar o nome. Então, o return false significa que ele vai parar o código quando der esse erro. Então, se eu, por exemplo, aqui tiver um outro alert, oi, certo? Quando eu clicar aqui para testar, digite seu nome, o oi não vai aparecer. Isso porque ele tem um return false. Se não tivesse o return false, ele apareceria o oi, ok? Então o return false serve para impedir que o código continue, mesmo que quer dizer, se tiver algum erro, ok? Então vamos dar a gente vai fazer a mesma coisa para assunto, e-mail, mensagem, tá? Vamos dar um if para cada um. Se assunto estiver vazio, ele vai ter que digitar, vou copiar daqui, eu vou ter que digitar, digite um assunto, ok? Assunto, e-mail e mensagem, ok? E-mail, digite um e-mail e mensagem, ok? Para entender, após tudo, né? Todos os testes, eu vou dar um alerta aqui, só de exemplo, enviando e-mail, ok? Nós vamos testar um por um para ver se todos os testes das coisas estão funcionando. Eu acabei de ver aqui que eu não mudei a variável, ok, certo? Nome, assunto, e-mail e mensagem estão sendo testados. Vamos ver agora. Então eu vou digitar aqui só meu nome e vou dar um envia. Digite um assunto, parou. Vou digitar um assunto. Contato. Aí, digite um e-mail. Vou fazer uma mudança aqui que eu não vi, ó. Tem um e-mail aqui,
eu vou colocar o type e-mail. Por que o type e-mail? O type e-mail no HTML ele testa se o campo, o que a pessoa digitou no campo, realmente um e-mail, tá? Se é um e-mail válido, né? Se tem o arroba e tudo mais. Então, contato. Então, eu vou enviar e-mail. Digite o e-mail, não foi? Eu vou colocar aqui um e-mail meu. Digite uma mensagem. Enviando e-mail. Então, tá funcionando perfeitamente o nosso teste para ver se não tem nada vazio, tá? Após isso, aqui que a gente vai começar a usar o Ajax. Eu tenho aqui minha base, né? Então, após ele fazer todo o teste, se tiver tudo ok, né? Ele não vai retornar falso, ele vai começar a retornar true e ele vai enviar o e-mail. Como é que ele vai enviar o e-mail? Ele vai enviar uma requisição para o nosso arquivo envia email.php. Então, eu vou copiar esse código aqui que eu salvei lá para ter uma base, certo? E eu vou explicar como é que funciona esse código. Envia email.php. Como é que funciona esse código? Eu vou colocar um cifrão, né? Que significa que é uma identificação ao jQuery, né? Ponto Ajax, quer dizer que eu estou chamando Ajax. O Ajax é uma função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui eu vou passar os parâmetros que ele vai utilizar. Você vê que ele é separado por vírgula, né? Ele poderia ser simplesmente na mesma linha, assim, né? Só que a gente coloca organizado um embaixo do outro. A URL é para qual arquivo vai enviar, ok? A requisição, certo? Pode ser um arquivo interno, externo até, tipo de alguma API, alguma coisa assim. Também funciona. No caso aqui é um arquivo interno que é o nosso envia.php. Envia email.php. O tipo é o tipo de requisição, se é por GET ou POST. Para quem já conhece envio de requisição, GET é passar os parâmetros pela URL, né? Coloquei name, oi. Então, esse é um parâmetro e esse é o valor do parâmetro passado pela URL. Pode ter outros, né? Mais parâmetros. Name assunto, passar pela URL, ok? Contato e tal. E assim eu posso recuperar esses dados que estão aqui através do PHP. Só que isso não é muito seguro, então a gente usa muito o POST. Data é os dados que vão ser passados, né? Que é a mesma coisa que estão passando aqui, ó, tá vendo? Name, oi e tal. E é aqui que a gente vai colocar o nome, o e-mail, assunto. Nessa parte a gente vai colocar nome, né? O nome, aí a gente vai concatenar, né? Concatenação com JavaScript é um mais. Aí a gente pode usar a mesma aspas simples, porque é uma concatenação, nome. Então, o que foi digitado no nome que salvar aqui na variável vai passar com o parâmetro nome também. Nome, aí assunto, e-mail, certo? E mensagem. Já vou colocar tudo aqui. Certo? Mensagem. Já passa para o parâmetro. Então, ele vai jogar esses parâmetros por envia.php através do post. Before send. Eu posso ativar uma função depois que foi enviado a requisição para o e-mail. Para o arquivo envia email.php. Então, após ele enviar a requisição, eu posso adicionar uma função, sei lá, qualquer função que eu queira. Nesse caso, a gente não vai usar. E se der algum erro no Ajax, você pode adicionar uma função. Isso não é muito viável, porque ele não é muito bom o tratamento de erro dele. Eu posso simplesmente ignorar essa linha, mas eu vou deixar aqui só por questão de sintaxe, se eu quiser usar. E o sucesso, que é, se der ok, né, se o Ajax não der nenhum erro, ele dá um sucesso, ele retorna o valor que tiver, ele guarda o retorno, né, da função que o PHP, o nosso arquivo, retornar. Então, eu vou dar um alert retorno. Então, o que o nosso PHP retornar, ele vai mostrar, dar um alert na tela. Por exemplo, se eu envio o parâmetro para lá e dá algum erro aqui no PHP, ele retorna um erro e vai ficar salvo aqui no retorno e a gente vai dar um alert, ele vai aparecer na tela. Vamos ver isso funcionando na prática, certo? Não é só erro, aqui ele também vai retornar erro ou sucesso. Então é daqui que a gente vai saber se foi pelo retorno, que a gente vai saber se ele deu sucesso no envio do e-mail ou não, tá ok? Então voltando, vamos lá. Então
a nossa requisição é o seguinte: após todos, né, ele vai guardar na variável, retomando desde o início. Nós estamos no nosso input, botão enviar. Quando clicar no botão enviar, que está com o ID envia e-mail, ele vai guardar os valores dos inputs na variável, testar os valores para ver se são vazios. Se não estiverem vazios, ele vai ser enviado para o arquivo envia.php através do Ajax. E é nesse arquivo envia.php que a gente vai recuperar esses dados. Como é que a gente recupera esses dados no PHP? Muito básico. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no arquivo.php, envia.php, a gente não vai fazer o envio de e-mail por enquanto. A gente vai só recuperar aqueles dados e mostrar na tela só para vocês entenderem como é que funciona. Mostrar na tela não, retornar retornar um parâmetro, né? Retornar um erro ou um sucesso para vocês entenderem como é que funciona, tá? Primeira coisa, eu vou abrir o bloco PHP. Vou digitar PHP, apertar Tab, ele já abre o bloco PHP, certo? Abrindo o bloco PHP, eu vou criar uma variável. Uma variável no PHP é identificada por um cifrão. Não confunda com o cifrão do Ajax, do jQuery, que é totalmente diferente, tá? Então, nome, cria uma variável nome. E para me recuperar, lembra que a gente passou por post? Então a gente vai recuperar da seguinte forma: a gente vai criar uma outra variável, uma variável de retorno, né? Para poder recuperar, é uma variável de recuperação. E a variável post neste caso, tá? Porque a gente mandou para post, se fosse para guest, a gente ia usar a variável de recuperação get. Então, cifrão, underline, post, maiúsculo. Não pode ser minúsculo, senão não funciona. Abre e fecha colchetes. E aqui o nome da variável. Esse nome que a gente enviou aqui, certo? Esse nome, não esse aqui é o valor, certo? Se eu tirasse o M aqui e aqui tem mensagem, eu vou ter que digitar aqui M, entendeu? O nome do parâmetro que está sendo enviado, ok? Aqui eu vou digitar, por exemplo, o nome, né? Por exemplo, não, né? É o nome. Nome, assunto, né? Se vocês lembram, é assunto, se vocês vierem aqui, certo? Nome, assunto, e-mail e mensagem. E-mail e mensagem. Mensagem e mensagem, ok? Recuperei esses dados. O que eu vou fazer? Se eu vim aqui digitar a coisa no formulário, certo? Contato, colocar um e-mail e enviar, ele vai me retornar nada. Por quê? Porque eu não falei pro PHP retornar nada, mas eu posso falar pro PHP retornar alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar um eco. Um eco no PHP é como se fosse um print para mostrar na tela. Ele vai mostrar na tela, né? Ou nesse caso, ele não vai mostrar na tela porque a gente não está abrindo o arquivo envia email.php. Ele vai retornar para o Ajax. O Ajax ele não está abrindo, a gente não está abrindo o arquivo envia.php. A gente está só mandando uma requisição, né? Está mandando uns arquivos para ele, esses parâmetros para o envia.php. E ele vai retornar o que o PHP retornar. Então, se eu retornar aqui um oi, certo? Quando eu vim aqui e digitar contato e enviar, não importa o que enviar, ele vai me retornar um oi, certo? Se eu retornar a variável, né, se eu retornar o valor da variável recuperada pelo Ajax, recuperada quando enviada pelo Ajax, eu vou recuperar aquele valor que eu estou enviando, ok? Então, por exemplo, vamos recuperar o nome, ok? Eu estou enviando meu nome, João Gabriel de Moura Silva. Então, eu vou aqui dar um eco da variável nome. Eco é ECHO, é eixo, que escreve, mas se fala eco, ok? Então, vamos lá. Então, vou digitar aqui meu nome, contato, e-mail e uma mensagem. Ele vai me recuperar o nome que eu digitar lá. Se eu digitar Silva, mais alguma coisa na frente, ele vai me recuperar. Então, isso quer dizer que o arquivo envia email.php está recebendo os dados com sucesso. E através desses dados que o Ajax está enviando, né, eu vou fazer o tratamento para poder fazer o envio do e-mail. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, a gente vai montar a estrutura do envio do e-mail aqui, mas a gente não vai enviar aqui porque não dá para usar envio de e-mail no localhost, apenas em uma hospedagem, ok, galera? Falando em hospedagem,
de Webcurso, tem a NeroHost, que é uma empresa, uma empresa de nome de Webcurso, né? De nome do João Gabriel, meu, que tem hospedagens de valores bacanas, hospedagens muito boa, uptime muito bom, com acesso 24 horas, suporte diretamente com vários especialistas, certo? Tem todas as versões PHP, muito bacana, dá uma olhadinha nos preços. Estamos com desconto para aqueles que fechar preço anual, 50% de desconto, certo? Por exemplo, esse de R$ 9,90 por mês, se você pega por um ano, de 120 por mês vai para de 120 por ano vai para 60 no primeiro ano. Então, corra lá, nerohost.com.br e assine um plano de hospedagem com a gente, né? Muito barato, muito bom. Depois dê uma visadinha lá e é nessa hospedagem que a gente vai hospedar o envio de e-mail para vocês verem isso tudo funcionando, ok? Então, com esses dados aqui, eu não vou querer retornar o nome, não quero retornar nada, né? Com esses valores, nós vamos fazer o envio do e-mail. Eu falei para vocês baixar o PHP Mailer. O que a gente vai fazer? Tá vendo aqui do PHP Mailer, dentro da pasta dele? Vou abrir por aqui que é mais prático. PHP Mailer, dentro da pasta tem esse arquivo, class.phpmailer.php. A gente vai chamar esse arquivo para dentro do PHP, que é através daquele arquivo que ele faz o envio do e-mail. É bem simples. Como é que eu chamo o arquivo? Eu dou um require, ok? 11, certo? Eu dou um require 11 e aqui no require 11 eu vou PHP Mailer e vou lá achar o classe.phpmailer.php. E através daí eu já estou puxando o arquivo .php para dentro do meu arquivo envia e-mail.php. Então, o PHP Mailer já vai funcionar se eu usar aquela nossa função que eu tenho aqui no meu arquivo base. E essa função que eu vou explicar como cada coisa funciona para vocês. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui uma função, né? Eu tenho aqui dois valores, certo? Eu tenho aqui duas definições. Tem um define guser, ok? Vou renomear para user e pwd que é password, certo? Que é melhor. Ok. Como é que funciona? O que é esse define? Aqui eu estou definindo uma constante. O que é uma constante? A constante é um nome, né? É uma chave, né? Que é parecido com uma variável. A diferença é, pelo nome você já identifica. A variável é algo que você pode variar de valores. Você pode jogar vários valores dentro dele. A constante, você define um valor para ele e esse valor nunca vai mudar, certo? Eu tenho aqui a constante user. Se eu definir o valor aqui, João, essa constante sempre vai ser esse valor no decorrer do código. Então, se eu colocar um valor dentro da constante, esse valor nunca vai mudar no decorrer do código, a não ser que eu mexa aqui no código, isso é claro. Mas, por exemplo, na variável, eu posso aqui, em determinado tempo do meu código, né, fazer um teste, se alguma coisa lá, né, se o valor mudar, o valor do nome vai ser 1, entendeu? Eu posso. No caso da constante, não. Se eu definir uma outra constante aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da primeira. Então, a primeira declarada é a que vale. No caso da variável, não. Da variável eu posso declarar vários lá embaixo, não importa. Até o decorrer do meu código. É assim que funciona a constante, certo? Eu tenho duas constantes. O que é a constante? Essas constantes funcionam o seguinte, né? Eu só definir, né? O user é o e-mail que vai ser usado para enviar. Eu tenho um e-mail de teste que eu criei para poder fazer essa videoaula, certo? Que é o dev@nerosofts.com, ok? E a senha é essa que eu vou digitar aqui, certo? Então eu defino aqui o e-mail e a senha que vai ser do remetente, quem vai estar enviando o e-mail, tá? É o e-mail que vai ser usado para autenticação, né? É o e-mail que vai ser usado para enviar, porque eu preciso autenticar esse e-mail para ele ser enviado, entendeu? Para ele não cair na caixa de spam nem nada disso, tá?
Digitando o usuário e senha, você vê que aqui eu chamo eles, ó, certo? Então, como é que vai funcionar? Aqui é bem simples, aqui vai ser o e-mail, um e-mail válido, e a senha desse e-mail. Só isso que você precisar. Aí eu tenho uma função. Dentro dessa função, eu dou um global error, que é ele vai criar uma variável global, né? Error. E nessa variável, se tiver algum erro, ele vai me retornar, ou se não, ele não vai retornar um erro, nenhum erro. E ele vai chamar a nossa classe PHPMailer, e ele vai setando as coisas. A gente vai setando as coisas. Então, ele define que é um SMTP, ele vai enviar o e-mail através do SMTP. O debug, para ver se tem algum erro, então ele vai mostrar, no caso aqui eu tenho um comentário, ele diz, se for ele mostra erros e mensagens, né, nos alertas, e 2, mensagens apenas, ok? Se o e-mail é autenticado ou não, sempre autenticado, é muito melhor. Se tem SSL, a host, no caso, isso eu já vou explicar daqui a pouco, e a porta. Aqui é o usuário senha, esse criado na constante. Aqui o set from é para quem vai enviar. Você vê aqui, ó, essa função passa parâmetros para quem vai ser enviado, de quem está sendo enviado, o nome de quem está enviando e o assunto do e-mail e o corpo. O corpo é a estrutura HTML do corpo do e-mail. Posso usar HTML para fazer o corpo do e-mail que eu quiser, cor do fundo e tudo mais. Então, o corpo pode ser qualquer um, né? Qualquer estrutura HTML, né? Tanto que eu defino aqui, ó, que o corpo do e-mail vai ser HTML, is HTML true. Então, você pode colocar imagem, vídeo, qualquer coisa no corpo do e-mail. Aqui eu vou fazer um e-mail bem simples, só textos mesmo, tá? Subject é o assunto, body é o corpo, né? O valor do corpo. E o endereço para qual vai ser enviado o e-mail, tá? Que no caso é esse. No caso é para quem? Para quem vai ser. Não confunda. Esse e-mail aqui não é quem vai receber o e-mail, é quem está enviando, tá? Quem está enviando o e-mail é o cara que está no site. Só que o cara que está no site não vai digitar a senha do e-mail dele. Então, o cara que está no site digitando esse formulário não vai digitar a senha do e-mail dele, né? A não ser que você requeira. Só que ele não vai querer digitar a senha do e-mail dele no seu site. Isso ele vai desconfiar, né? Achar que é alguma coisa que hackear o e-mail dele. Então, você vai usar um e-mail seu para poder enviar, entendeu? Um e-mail comercial. E vai ter um e-mail seu que vai receber, certo? Ou não, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho essa função criada, certo? A host, a porta e a SSL está dentro da sua hospedagem do site. Se você tem um domínio, uma hospedagem, dentro da sua hospedagem, nas configurações de e-mail, você vai achar isso. O SSL, né? Você vai achar dois campos, SSL e sem SSL. E lá vai ter a host e a porta. A host vai ser sempre SMTP ou mail, depende, ponto seu domínio, .com.br. Se você... E a porta ou é 587 ou é 465. Eu acho que é 456, alguma coisa assim. Ou 465, certo? Se for Gmail, é smtp.gmail.com, ok? No meu caso aqui é mail, como eu tenho um domínio próprio, é mail.nerosoft.com. E a porta é a 587, no meu caso. Então, vocês vão ter que verificar. 5 minutos de pesquisa na internet você acha isso, tá? Se for Hotmail, tem umas configurações lá na internet e tal. Aqui é o char7 que vai ser usado. No caso é o TF8, é o nosso char7 que é com acento brasileiro, isso que não muda. Tá, após isso, o que a gente vai fazer? Eu entendendo tudo isso, eu vou chamar essa função. Eu tenho os valores, o nome do cara que do cara que vai enviar, o assunto, o e-mail dele, né? O e-mail do cara, né? Eu nem precisava desse e-mail, não sei porque eu pedi e-mail, na verdade. E a mensagem. Beleza. Então, após a função, nós vamos chamar ela. Primeiro a gente vai criar o corpo, perdão. Então, vamos criar uma variável corpo. E nessa variável, a gente vai criar nosso corpo. Bem simples,
certo? Eu posso chamar a variável corpo de novo e colocar um ponto igual aqui, que isso quer dizer que o que eu digitar aqui vai fazer parte desse mesmo aqui. Ele meio que vai misturar esses dois, entendeu? É só para mim ter uma organização de código. Ele vai misturar os dois valores, como se fosse uma variável só, tá? Então eu vou digitar o seguinte: nome, ok? O nome do sujeito. Eu vou digitar B para ficar negrito, bem simples. Nome, 2 pontos, o nome do sujeito que está enviando. Eu tenho a variável nome, né? Pra concatenação no PHP é ponto, no JavaScript é mais. Não confunda, é um pouco chato também, porque você mexer com duas linguagens, as duas são totalmente diferentes. Eu vou dar aqui, colocar um BR para quebrar a linha, certo? Vamos lá, negrito, nome, assunto, né? Assunto, BR, assunto, depois e-mail, o e-mail do cara, caso eu queira responder. Vamos lá, e-mail, variável e-mail e a mensagem do caboclo. Mensagem do caboclo. Mensagem. Então eu tenho aqui variável mensagem, variável e-mail, variável assunto. Montei o corpo, certo? Nesse caso aqui de concatenação, só o primeiro não precisa, que é a primeira declaração. Só o segundo para baixo que precisa desse pontozinho aqui para identificar que tudo que está digitado aqui dentro faz parte do primeiro. É como se fosse a única variável. Agora sim nós vamos chamar a nossa função SMTP_mailer. E nessa função a gente vai passar os parâmetros. Qual que é o primeiro parâmetro? É para quem vai ser enviado o e-mail, tá? Eu posso enviar para o mesmo cara, né, que eu estou usando para autenticação, para o mesmo e-mail que está usando para autenticação. Posso enviar. Eu posso enviar para qualquer outro e-mail. Eu vou enviar para um Gmail meu aqui, ó. Mail.com. Então, eu enviei para um Gmail meu aqui qualquer. Então, o primeiro parâmetro é para quem. De quem, aí sim é o e-mail que você colocar aqui. É o mesmo e-mail que você colocar aqui, você vai colocar aqui, certo? Eu posso até chamar a constante, user, certo? Só digitar user, não precisa de cifrão nada. Ele já vai saber que é aquela aquela constante. Travei aqui. O próximo parâmetro é o nome de quem está enviando. O nome de quem está enviando, certo? É o nome do caboclo aqui, ó, certo? Então, variável nome, é o nome do cara que digitou. O assunto é o assunto digitado pelo nosso amigo que está no site visitando e digitou o formulário. E o corpo é a nossa variável corpo. Só chamar ela uma única vez e tá feito. Agora, perdão, bati no microfone, deve ter feito um barulho. Agora, você vê aqui, ó, ele testa. Se o e-mail não for enviado, a variável error, que é a variável global, ela vai receber o valor meio erro e vai informar o erro. Se não, ela vai receber erro 1. O que quer dizer? O erro 1 quer dizer que enviou o e-mail, entendeu? Então, a variável erro não é para retornar erro de vez em quando. O que a gente vai fazer? Depois do STP_mailer, o que a gente vai fazer? Vai fazer um if, vai testar a variável error. Se error for igual a 1, ele vai me retornar, lembra lá o retorno para o Ajax? Ele vai me retornar 1. Porque aí, se eu soubesse aqui no retorno, se ele retornar 1, eu sei que foi enviado o e-mail com sucesso. Se não, ele vai retornar o valor que está no erro, na variável erro, certo? Como é que vai funcionar isso? Então, se o erro aqui for igual a 1, né? Se o valor que está na variável erro for igual a 1, quer dizer que enviou o e-mail. Você vê aqui que se o e-mail não for enviado, ele dá erro. Se ele for enviado, ele guarda 1. Então, se o valor for 1, quer dizer que o e-mail foi enviado, ele vai retornar e-mail enviado aqui. Ele vai retornar o valor 1 para o Ajax. E através desse valor 1, a gente sabe que se for 1, o retorno, o e-mail foi enviado com sucesso.
Se não, ele vai me retornar o que vai estar escrito dentro da variável, que no caso, se não for 1, vai ser meio erro e vai informar o erro que tem em alguma coisa do e-mail. Se a gente testa isso agora, o que vai acontecer? Vamos para lá, para o nosso código. Eu tô local, lembra que local não dá para enviar e-mail, certo? Eu terminei nosso código, atualizando aqui, eu vou digitar aqui meu nome, contato site, vou colocar aqui. Vou digitar um e-mail, né? joão@joão.com e uma mensagem, enviar. Ele não me deu retorno algum. Vamos ver porque que não me deu retorno algum. Vamos lá de novo. Ele viu que ele demorou, ele deu retorno, certo? Vamos de novo, enviar e-mail, vamos esperar. E me deu um erro. Ó, falha a conexão com o servidor. Por que deu falha a conexão com o servidor? Porque eu tô local, eu não tô na internet. Eu não tô na hospedagem, certo? Local ele não lê que está na internet, ele não consegue enviar, ele não tem esse processamento de e-mail. Então, mais uma coisa, a gente viu que funcionou esse eco-erro. Então ele tá me retornando o valor. Ele só não tá retornando 1 porque ele não conseguiu realmente enviar o e-mail, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai enviar esse nosso envio de e-mail, esse nosso arquivo, lá para a nuvem, para hospedagem. Eu já tenho um domínio para isso, né, uma hospedagem, que é o neurosofts.com. É uma hospedagem que eu uso de teste. Então, ela já está aberta aqui. Eu vou abrir aqui. Eu tenho aqui o meu FTP, que é o arquivo FileZilla, né, o software FileZilla que a gente usa para conexão de hospedagem. Na hospedagem eu vou criar um arquivo envio e-mail, só isso, não vou colocar Ajax, senão vai ficar muita coisa. E nesse arquivo eu vou enviar tudo isso daqui de envio de e-mail, certo? Todo o nosso arquivo, menos o base não serve para nada. E eu vou jogar para lá. Ele vai demorar um pouco porque o PHP Mailer tem muito arquivo dentro dele, então eu vou pausar e quando terminar de enviar eu volto, tá ok? Bom, voltando aqui, galera, acabou de enviar, certo? Todos os arquivos para o meu FTP, tá aqui a listagem de arquivos. Eu vou acessar o meu domínio, neurosofts.com.br, e vai estar aqui, envio de e-mail. Tem aqui o nosso formulário, vamos digitar esse formulário. Eu vou abrir aqui o meu Gmail, né, que é o Gmail que eu coloquei lá para receber, né, para quem, certo? E vou aqui, deixar aberto aqui, tem umas coisas minhas aqui. Vou digitar aqui João Gabriel, um assunto contato site, um e-mail joão@joão.com e uma mensagem enviando e-mail. Ele deu uma falha. Olha, deu uma falha. Vamos ver que falha é essa. The following folder is filed. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma verificada aqui o que está o erro nesse sistema aqui e já volto. Só um minutinho, galera. Galera, até deixei aberto aqui para vocês. Eu acessei o cPanel da minha hospedagem e acabei de ver aqui, ó, que com a segurança de SSL, o servidor de saída, a porta é 465, não é porta 587, ok? Então é esse o erro. Eu acabei de mudar aqui e vamos fazer um teste. Eu não fiz teste nenhum ainda. Atualizando, certo? Ó, eu alterei aqui, só que eu não subi o arquivo lá pro e-mail. Pro e-mail não, perdão, para hospedagem. Então eu vou enviar o arquivo que eu acabei de modificar, substituir ele, substituído, atualizado aqui. Vamos ver se era esse o problema mesmo. Contato site, beleza, colocar joão@joão.com o e-mail e uma mensagem enviando não acesso ao server. Então, ó, não conseguiu acesso ao server, só que mesmo assim retornou 1. Então, alguma coisa ele chegou ao e-mail. Deve ser algum erro lá no meu e-mail mesmo, porque agora, ó, o e-mail tá aqui. Lembra que a gente colocou nome, para aparecer nome em negrito, aí o nome, assunto, o e-mail. Então, o e-mail tá chegando. Vamos digitar aqui outro nome, Roberto, né? Roberto, contato, então, roberto@hotmail.com. Olá, acessei seu site e gostei muito do conteúdo. Ok, enviar. Então ele vai retornar aqui, ó, erro started
Isso aqui é outra coisa, galera. Não ligue para esse erro aqui. Esse erro aqui é da meu CPI, não tem nada a ver com o envio do e-mail, ok? Ele vai receber o e-mail do mesmo dando esse erro. Vindo aqui, Roberto, é o nome do caboclo que me enviou, né? O nome o assunto tá aqui, contato, né? Igual que eu coloquei contato do site. O nome, Roberto, assunto contato, o e-mail, roberto@hotmail, e olá, acessei seu site, gostei. Então, tá enviando o e-mail perfeitamente. Vamos melhorar numa coisa. Então, no meu caso aqui, ele não está retornando ele está retornando e também está retornando um erro. Esse erro é meu, de um código meu. Então, eu não vou testar. Porque no caso que eu faria if, se o retorno for igual a 1, ele vai aparecer um alert e-mail enviado com sucesso, ok? Só que nesse caso meu, ele não vai fazer isso, por conta de que está dando um erro, que é um erro no meu formulário, na minha hospedagem. Então eu vou tirar esse if, eu só vou simplesmente mostrar o erro, o e-mail enviado com sucesso, ok? Vamos lá, envio de e-mail, certo? @gmail.com, senão vai dar erro. Envia, certo? Uma coisa que eu acabei de falar e não fiz, né? Eu mudei aqui o index.html, só que eu não enviei para minha hospedagem. Então vamos enviar para minha hospedagem, ok? Enviei, substituiu, atualizando João Gabriel, assunto tal, né? O e-mail, e envia o e-mail. E-mail enviado com sucesso, ok. Vendo aqui, eu tenho aqui os e-mails, aqueles e-mails que eu enviei de teste. Esse último e-mail eu acabei de enviar, tá? Vamos fazer que, quando enviar o e-mail, esses campos tem que limpar. Você vê que o bacana da Ajax é que tudo funciona sem precisar atualizar a página. Isso é bom numa aplicação, né? Porque o PHP normalmente você tem que acessar o arquivo.php. Então o Ajax intermedia isso e funciona para você fazer as coisas mais, né, básicas. Vamos fazer uma coisa. Quando enviar o e-mail, né, vamos fazer aquele código jQuery, limpa os campos, todos os inputs, ok? Todos os inputs e text áreas. Então, eu não vou selecionar um por um, eu vou simplesmente chegar aqui, cifrão, abre e fecha parênteses, input, tudo que for input, o text do input, o texto dele, vai receber nada, e tudo que for text área, né, que a gente não tem só inputs, tem text áreas também, o texto vai receber nada. Vamos testar? Vamos lembrar de enviar o arquivo para hospedagem, né, que a gente está mexendo com hospedagem. Enviar o arquivo para hospedagem, beleza, enviado, atualizando aqui, João, né, assunto, Gmail, enviar. Depois que enviar, deu ok, ele não limpou. Vamos ver por que não limpou. Input, pera aí, só um minuto. Ele não vai funcionar com isso aqui não. Eu acho que tem que ser o val. Eu acho que é capaz do último a funcionar. E esse aqui eu posso colocar empty, limpar totalmente. E aqui o val recebe 0. Acho que assim funciona. Ok? Atualizando, enviando o e-mail aqui. Atualizar aqui, enviar, assunto, e-mail tal, enviar, e-mail enviado com sucesso. Limpou todos aqui, só não limpou coisa. Aqui é val também 0, certo? Então, era valor aqui mesmo. Val tem que receber 0. Atualizando aqui, jogando para hospedagem. Jogou, atualizando a página. Vamos lá, João. E-mail aqui enviado com sucesso, ok. Limpou os campos, ok. Depois que envia, ele limpa os campos. Eu tenho um monte de e-mail na minha caixa de entrada, depois eu apago. Vamos melhorar essa mensagem de envio, só para finalizar agora. Não vai dar um alert. Esse alert é muito chato, esse alert do Google Chrome. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma div, né?
Vamos criar um strong, que é um texto tipo negrito. Classe retorno, aí dá um estilo nele. Fonte family roboto. Não, roboto não dá aqui, usar aqui, perdão. Fonte size 12 pontos. Color, né? Eu tenho aqui um pegador de cor, né? Um selecionador de cor. Vamos selecionar um verde, né? Que é para sucesso, tem que ser verde. E aqui, quando retornar um valor lá, ele vai aparecer aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Achar. Eu vou indicar que na div com a classe retorno, né? Na tag com a classe retorno, ele vai receber o valor, né? Por causa que é texto, ele vai receber o text do retorno. Então, variável, não precisa colocar aspas. Então, ele vai receber o que foi retornado aqui. No caso aqui, ele vai retornar 1. Então, eu vou digitar e-mail enviado com sucesso. Ok? Então, ao invés de aparecer aquele input chato que você tem que clicar, aquele alert chato que você tem que clicar, ok, ele vai aparecer embaixo do envia e-mail. Vamos testar? Então, vou digitar meu nome, João Gabriel, e-mail de assunto teste, joão@joão.com, e-mail de teste. Envia e-mail. Espera um pouco. Perdão, ó, de novo. A gente alterou, só que não jogou para hospedagem, ok? Vamos jogar para hospedagem novamente. Jogando para hospedagem, atualizando, agora sim. Então, João Gabriel, teste@teste.com, teste. Enviando e-mail enviado com sucesso. Beleza, eu não dei um BR, então ele ficou do lado, mas tá valendo. Vendo aqui, recebeu e-mail de teste. Ok, galera, então é assim. Quiserem mais vídeos dessa forma sobre Ajax, jQuery, front-end, estilos, né? Coloque nos comentários. A gente pode ter uma série de videoaulas somente de Ajax e jQuery, se quiserem. Então, coloquem aí nos comentários, dê dicas, compartilhem o vídeo, curtam, inscrevam-se no canal. Não esqueçam, se precisar de hospedagem de site, a Nerohost tem preço super bacana. Estamos com promoções, né? Essa promoção tem tempo determinado. Tem tempo determinado, não é indeterminado, mas ela vai acabar só daqui 2 meses, então aproveite, né? Basta você contratar um plano de 1 ano e digitar lá o código promocional 50P. P pode ser maiúsculo ou minúsculo, 50P, e ele já te dá 50% de desconto no primeiro ano para hospedagens anuais. Quiser uma hospedagem de teste, basta vir no bate-papo e falar com um dos nossos atendentes, tá ok? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Até mais. Tchau, tchau.